Eu nunca fui traficante, mas ia ser o caminho, se o Trambique não me tirasse desse caminho torto. Vila Isabel é minha vida. A Vila Isabel, a Vila Isabel é minha vida e a bateria da Vila é meu documento de tudo. Vamos lá, meu nome é Cassiano, sou nascido e criado em Vila Isabel, participo em Vila Isabel desde 86, né? Comecei na bateria Mirim, da bateria Mirim virei mestre-sala, depois de mestre-sala eu entrei na bateria 95. 95, porque eu fui mestre-sala até 93. Aí em 95 eu entrei na bateria. Sou filho do mestre Mug, né? Sou filho da dona Aurinha, que foi uma das primeiras passistas também. A minha família toda é do samba. Minha família, meu avô é fundador da escola, minha mãe foi uma das primeiras passistas. Sou sobrinho do Graúna, um dos melhores compositores. Bom, minha história é muita coisa, né? E tudo que eu consegui na minha vida foi através da Vila Isabel. A minha vida sempre foi com dificuldade. Se não fosse a Vila Isabel, eu não seria o Cassiano, né? Porque eu sou dos anos 80, né? Então, assim, é muita história de samba. A bateria, porque eu vi o Ernesto, eu vi o mestre Ernesto, na época, apitando a bateria e tocando primeira. Aí, quando eu vi o Ernesto tocando primeira e o meu pai tocando centrador, eu me apaixonei. Mas, na verdade, eu comecei a gostar da bateria, pelo incrível que pareça, pela virada que a bateria da Vila faz. Eu falei, é aquilo ali que eu quero. Pela pancada que o Ernesto deu, pelo como meu pai desenvolveu ali tocando terceira, e pelo mestre Trambique. Quando eu vi o Trambique ensinando pro Corélio, falecido Corélio, que para mim, não desfazendo de nenhum repique, tá? Mas eu nunca vi repique igual o Corélio. Capaz de nascer igual o Corélio. Aí eu me encantei pela bateria. Aí eu ficava dançando mestre-sala. Falei, cara, não, eu vou batucar. Aí eu comecei a batucar. Passei pelo Trambique, que pra mim foi um dos melhores mestres de bateria. Inclusive o meu jeito de trabalhar é igual o dele. Meu jeito de trabalhar é igualzinho do Trambique. Ninguém mete a mão sem o mestre liberar, educação, a roupa tem que estar branquinha, se é tênis branco tem que ser tênis branco. Bom, essa inspiração da bateria foi pelo Ernesto, pelo meu pai e pelo Trambique, que é o meu mestre. Eu me encantei pela bateria da Vila. Olha, o Trambique me tirou do tráfico. Eu nunca fui traficante, mas ia ser o caminho, se o Trambique não me tirasse desse caminho torto. Porque como a gente é cria do morro, eu fiz agora 47 anos, decidi não ficar mentindo mais a dificuldade que eu tenho. Qual é a dificuldade que eu tenho? Eu não sei ler nem escrever. Então, ou eu trabalhava, ou eu estudava. Eu tinha que ajudar minha mãe, que era época difícil, né? Então, quando eu via a dificuldade da minha mãe, eu tinha que trabalhar. Então, eu não tinha tempo para estudar, ou eu trabalhava, como eu acabei de dizer, ou eu trabalhava, ou eu estudava. O Trambique, como percebeu o meu sofrimento, né? Ele chegou para mim e falou assim, bicho, você quer ser sambista?
ou tu quer ser sambeiro? Você tem que escolher, ou você é sambista ou você é sambeiro. Eu falei, eu não quero ser sambista, mas não quero ser igual meu pai. Aí ele, então tá bom, vamos lá. Eu fui o único da bateria que nunca mostrou um boletim de escola pro Trambique. Eu entrei na bateria com talento, né? Bem no sangue. Ele perguntou para mim, o que você toca? Eu falei que tocava um instrumento. Ele, bicho, então você não toca nada, porque você está falando que toca todos os instrumentos. E não é assim, você tem que agarrar um instrumento. Então o Trambique, ele cobrava. Quem não passasse de ano não ensaiava de jeito nenhum. Ele não deixava tocar, quem não estudasse. Eu fui o único da bateria que nunca estudou. E pelo talento que Deus me deu, o Trambique me abraçou. Então eu agradeço tudo ao Trambique, né? Que me tirou de vários caminhos. E eu jogava bola. Então muita gente, quando descia para ir para a escola, eu sofria muito bullying por causa disso, né? Todo mundo descia de manhã para ir para a escola e eu ficava na janela. Aí quando era de tarde, ia jogar aquele futebol, eu amassava no futebol. E o Trambique não permitia de ninguém brincar comigo, ficar me zoando, pô, o Cassiano não estuda, que não sei o quê. Aí ele falava, não, mas o Cassiano toca, o Cassiano é educado. Então o Trambique foi uma grande lição de vida para mim, que fez eu deixar um pouco de vergonha, né? Não é porque eu estudo que eu não vou tocar na bateria, não. Ele fez eu falar, ele falou assim, ó, se Deus te deu esse dom, você vai aproveitar esse dom que Deus te deu. Daí eu fui embora. Fiz muita merda, né? Porra, sem estrutura nenhuma. Então eu agradeço muito a minha vida de chegar a 47 anos, que eu já perdi muito amigo, ao Trambique. A relação com meu pai era meio complicada, porque o meu pai era muito exigente quando ele apitava a bateria. Então ele cobrava mais de quem? Cobrava de mim, que era filho. Todo mundo podia errar, eu não podia errar. E eu achava aquilo um absurdo, né, dele tratar um montão de pessoas bem e me tratar mal, para querer me obrigar a ser um cara que... Como é que eu te posso falar? Querendo me obrigar a ser uma pessoa que não era minha, tipo, ser um cara. Eu nunca quis ser o cara. Eu queria ser sambista por amor. E era o que o Trambique fazia comigo. Portanto, que em 90, eu comecei na bateria mirim, tal. Portanto, que eu quis ser mestre-sala. Fui mestre-sala. Em 90, eu até saí na capa do disco, né? Dos Herdeiros da Vila. Sou um dos fundadores dos Herdeiros da Vila. Então, a minha relação com meu pai começou quando eu comecei com 20 anos, né? Eu já estava meio já focado no que eu queria, né? A minha relação com meu pai era complicada, então a gente discutia muito, que eu falava para ele, eu não vou ser o que você quer, eu vou ser o que Deus permitir. Então a gente não se entendia, né? Ele me obrigava um montão de coisa, e eu batia de frente. Aí, nunca me bateu. Meu pai nunca me deu uma porrada. A porrada dele era me esculachar na frente dos meus amigos, né? Que aí, com o tempo, eu, falei, não vou permitir mais isso para mim. Eu vim pegar uma boa relação com meu pai, na verdade, com 30 anos. Com 30? Não, com 28 anos. Que aí foi bater nos ferros, porque a bateria da Vila não desmerecendo nenhuma. Mas a bateria da Vila, como é hoje, que a bateria da Vila é uma vida para mim. A Vila Isabel para mim, a bateria da Vila e a Vila Isabel para mim é meu documento e é minha história pessoal, né? Independente de ser filho do Moog, tá? E aí meu pai, com o tempo, dos amigos dele cobrando,
Qual é, mano? O Cassiano não é assim, o Cassiano é legal, o Cassiano é educado. Tu tem que ter uma boa relação com o teu filho. Daí eu comecei também a mostrar para ele que eu era uma boa pessoa. Mas no início, quando eu comecei a mostrar para ele que eu tinha vontade de aprender, que eu queria o carinho dele, que eu ficava triste que ele me desprezava, eu botei na cabeça, não, eu vou conquistar meu pai, né? A relação com meu pai veio ficar forte depois de 30 anos. Porque aí não tinha como, eu também não ficava batendo de frente, que não sei o quê, pô, eu sou filho do Mug, nunca gostei disso. Pelo contrário, eu nem gosto que me chama de Muguinho. Eu sempre botei na minha cabeça, o Mug é o Mug e o Cassiano é o Cassiano. Ele é meu pai e eu sou filho dele, né? Então a minha relação com meu pai teve uma relação muito boa no final, mas foi muito complicada. Mas através disso tudo, eu agradeço ele, porque ele me ensinou a ser homem, me ensinou a ter caráter, me ensinou a não ser um cara ceboso, que eu sou fera, sou filho do Mog. Ele ficava muito chateado que essa relação, pô, você tem que falar que é meu filho. Não, eu vou ficar falando que eu sou seu filho, eu já sou da vila, pô. Pra que eu vou falar que eu sou seu filho? Quem é sambista vai saber que eu sou seu filho. Eu preciso ficar me exibindo, que eu sou filho do Mog. Não. Eu vi na prática, ele me levava pros bagulho, eu já ia sozinho. Pô, eu era carteirinha desse cara, pô. Porque eu falei, não, eu vou ser sambista pelas minhas pernas, não pela perna do meu pai. Então foi momentos bons com meu pai e momentos ruins. Melhor pra mim, época, foi quando ele me botou para ser diretor de bateria. Que aí eu mostrei para ele um talento, né? Na época a gente não tinha paradinha, como a gente tem agora, era mais andamento, né? E eu fortaleci os caras, sempre pegava os melhores. Qual é, mané? Vamos botar o fulano aqui, ó, fulano toca bem, né? Tamborim da vila era uma bagunça danada. Ó, mané, vamos botar fulano. Dali o meu pai começou a ter uma grande visão comigo, com 30 anos. A decepção do meu pai, que ele fez uma festa para mim, eu era usuário de drogas. Eu usava muitas drogas. Eu era muito viciado. Desculpa, mas eu tenho que falar, né? Eu era muito viciado, mas eu não era aquele viciado de ficar, não. Eu fazia minhas paradas e ia para casa. Eu fazia dentro de casa, quando eu estava mal, eu não ia pro samba. Então essa era a minha diferença. Porque tem muita gente que fala merda, Cassiano é isso, Cassiano é aquilo, não é nada disso. Eu sempre fui diferente, tá? E eu falava pro meu pai, mas eu não posso ficar fumando maconha para todo mundo ver. Não, vamos fumar na minha casa, perto de casa. Então essa coisa que tinha da época, de drogas, vício, né? Isso atrapalhou muito um pouco a minha vida, portanto, que eu sou diabético, quase morri, quase ninguém foi me ver, e a ficha caiu também. E eu passava isso pro meu pai na época. Não, eu não posso ser igual a você. Quando ele viu que eu era diferente, nisso tudo, a minha relação com ele cresceu muita coisa. Cresceu muita coisa, porque assim, ele fez eu sofrer muito com certo tipo de atitude, né? Com esse lado ruim, né? Cara, nada contra quem faz, né? Nada contra quem faz, para mim, cada um com seu cada um. Mas é uma parada que se você não para para refletir agora, você não caminha. Então eu comecei a pegar muito a amizade com meu pai desse lado, tá? Esse lado aí foi que eu falei, não, pai, pai, esse não é o caminho, você tem que ser mais profissional, tal. Quando em 2000, quando ele fez o meu tambor vai ecoar, a gente fez a primeira bossa,
Ali, o meu pai falou, pô, filho, fiz um excelente carnaval. Foi meu primeiro ano. Saí da bateria Mirim, o Trambique falou, ó, não dá pro Cassiano ficar mais aqui, tem que botar o Cassiano, tal. Meu primeiro instrumento na bateria, que é onde eu sou fera, não é amarra não, gente. Centrador, não, aqui, ó, aqui o bagulho é sério, ó. Centrador, aí o meu pai, ó, pai, tu vai vir de terceira, que não sei o quê, né? E não quero que você use nada. Aquilo ali pra mim, falei, pô, pai, acho que eu vou ser mais profissional. Daí eu comecei, não tinha parado não, tá? Mas diminuí, que eu era gordo, né? Diminuí. Depois, através disso ali, eu comecei a caminhar e as coisas começaram a clarear. Tal, tocando aqui, tocando ali. Nos anos 95, eu fiz um primeiro grupo de pagode, que era Reza Forte, o nome do grupo. Que ali, que era eu, Pivete, Beto, Buba, a rapaziada fera, né? Comecei a me perder de novo ali. Quando eu fiquei internado, eu caí de vício, pô, ninguém foi me visitar. Meus amigos tudo abandonou. Sabe quem estava lá procurando saber como é que eu estava, se eu estava bem? Só foi o meu pai, né? Que ali a amizade já foi começando, e o meu mestre, Trambique, que também foi, pô, e aí, como é que tu tá, mané? Pô, tá vendo aí, o bagulho não é esse, pá, que não sei o quê, tal, pi. Daí eu falei, pô, pai, esse é o meu caminho, independente de qualquer tipo de coisa. Minha mãe precisa de mim, eu preciso de mim. No caso, me ajudar, né? Dali eu fui embora. Aí eu fiquei muito devagar, fiquei deprimido, entrei em depressão. Começou a ganhar uma quadra, conheci a Martinália. Já conhecia a Martinália, né? Desde pequeno eu conheço a Martinália, todo mundo, o Nico, conheço em geral, a família toda. Que é outra pessoa que eu não posso deixar de falar. Quando eu comecei a tocar com a Martinália. A Martinália foi a esperança da minha vida também. Quando a gente comecei a tocar com a Martinália, foi assim, falei, cara, eu não sei fazer obra, não sei fazer comida, só sei consertar instrumento e tocar pagode. Eu tenho que mudar, pô. Tem que mudar. Porque olha, gente, o mundo do samba, tem muita gente que fala que o samba é uma covardia. Só é covarde no samba quem não sabe viver no samba. Se você saber o caminho certo do samba, fazer tudo certinho, ainda mais agora na nova geração, porque a geração está muito, muito diferente da época que eu comecei. Tu olhava para o lado e tinha maconheiro, tu olhava para o outro lado e tinha cachaceiro, tu olhava para o outro lado e tinha nego brigando. Era assim. Agora não. Agora todo mundo é profissional. Né? Então a martinália, para mim, né, nesse caminho, foi muito importante. Quando eu fiquei com a martinália, a minha vida mudou muito. Né? Depois veio um montão de turbulência, né? Não era bem, não estava bem de cabeça, né? Eu era bem, depois eu fui cortado, é o que eu sempre falo também, quem é bom também é cortado, tá? Quando teve a mudança, que é onde eu fiquei triste, muita gente ficava perguntando, Cassiano, por que tu não foi médico, não sei o quê? Eu não fui médico de bateria, por quê? Eu nunca vi um analfabeto ser médico de bateria. Tem que ter muito talento. Porque hoje em dia está muito avançada a tecnologia, tá? Não adianta você ser um médico de bateria, não saber ler, não saber escrever. Meu pai ficou 30 anos na bateria, mas ele tinha talento. E na época não era tão avançado como é agora. Né? Tinha que ter estudo e tal. Mas o estudo do meu pai, o que era? O ouvido dele, é o que eu sempre falo. Eu não sei ler, não sei escrever, mas na bateria da vila, não vem querer fazer perepepé não, que é o seguinte, não tem perepepé não.
né? Então, assim, são tempos diferentes. Sou feliz com isso, né? Porque eu vi que dava tempo para me ser alguém especial. Com a martinária, a gente estava tocando na quadra da vila, fazendo uma gravação para os sambas antigos. Aí tava rolando uma gravação de sambas antigos, tal, pipipi. A Massinha, empresária dela, me viu tocando terceira. Aí quando ela me viu tocando terceira, ela falou, cara, aquele neguinho ali é bom, hein? Aquele neguinho ali toca bem, que não sei o quê. Como eu já conhecia a martinária, né, casa de família, como andava com o Tunico e tal. O Tunico participava da bateria mirim, né? Que foi o primeiro que eu conheci da família, foi o Tunico. E no morro, porque tinha que ensaiar no morro. Aí, a Massinha viu, eu tocando, e comentou com a martinária, pô, aquele neguinho ali bom, que ela já estava com o projeto de fazer uma banda só com o pessoal de vila, né? Aí, falou comigo. Pô, Cassiano, como é que tu tá? Eu ainda fui enganado, hein? Ainda fui enganado. Gente, eu posso contar? A história é grande, hein? Eu ainda fui enganado. Aí ela falou, pô, gostei daquele neguinho ali. Aí a martinária, pô, ele é filho do Mug. Pô, eu gosto dele, ele é educado, a gente conhece ele e tal. Por quê? Eu perturbava a russa, eu perturbava todo mundo. Eu sempre fui meio perturbado, né? Mas sempre fui esse cara aqui, humilde. Eu nunca fui marrento. Eu tenho a minha pose, porque crioulo tem que ter a tua pose. Né? Não pode ficar sorrindo pra todo mundo. Tem hora que tem que, opa, calma aí. Vamos sair um pouco, né? Senão o nego dá na cara e o caraca. Aí ela falou comigo, a Massinha e a martinária. Cara, eu nem acreditei. Eu levei, então tá bom. Não tinha telefone, não tinha nada. Ah, então tá bom. Na hora, qualquer coisa tu fala comigo, manda me procurar e tal. Mas eu achei que aquilo era só conversa. Pô, ela veio me procurar na quadra aí. Pô, Cassiano, a Massinha, a empresária da martinária, tá te procurando aí. Eu me procurando? Ih, rapaz, ela tinha falado comigo, mas já tem um maior tempão isso e tal. Legal. Mas, pô, ninguém deu o contato e tal. Ela, não. Ela, então, porque vai ter uma gravação e ela quer que você vá lá pra gente ensaiar, pra você começar a tocar na banda. E na época, eu dava aula no morro. Eu trabalhei 5 anos. Eu fiz os craques de Vila Isabel. Nem a marra, não. É um pouquinho de marra, tá? Só um pouquinho só. Eu fiz os melhores ritmistas da vila. Eu fiz. Paulão, Rodrigo. Rodrigo não tanto. Mas Timão é uma rapaziada. Timão, Paulão, meus sobrinhos, todos meus sobrinhos. Eu fiz uma bateria na comunidade, né? Que foi tocando também na comunidade. E eu falei pra Massinha, pô, Massinha, minto. Aí não me acharam, porque eu estava trabalhando na comunidade, eu trabalhava no Brisolão, inclusive a minha supervisora era a mãe do macaco. Eu estava lá dando aula lá no Brisolão, na época. Aí eu não estava na quadra. Como o Luiz Paulo, meu pai cuidava do Luiz Paulo, abraçou o Luiz Paulo como filho e tal, que o Luiz Paulo não é meu irmão, tá? É mais de consideração. Falou, pô, o filho do Mug tá ali. Indicaram, que eu não vou falar o nome da pessoa, para não ficar uma coisa chata. Eu não tenho papo na língua, não. O Kleber indicou o Luiz Paulo. O filho do Mug tá ali. Aí a Massinha, né, sem conhecer direito, tal, quem veio buscar foi outra pessoa, levou o Luiz Paulo para tocar com a martinária no meu lugar. Aí o Luiz Paulo foi no meu lugar. Quando chegou no ensaio, no estúdio, a martinária falou, pô, mas esse daí não é o Cassiano, não. Não, esse aí não é o filho do Mug, não. Mas tá bom, cara, o moleque é fera, o Luiz Paulo é fera. Ficou lá na banda. Aí o tempo foi passando, o Luiz Paulo ficou um tempo lá, eu descobri essa situação toda, levei de hobby, continuei com o meu trabalho. Aí a martinária foi e falou, não, eu quero o Cassiano.
Não, é massinha, minto, é massinha. Eu quero Cassiano, procuro Cassiano, quero Cassiano. Cassiano é educado, Cassiano tem uma postura, tem uma história. E conseguiram me achar. Pô, vai... Ô, Cassiano, pô, ele viu o Luiz Paulo, mas eu tava querendo você, que não sei o quê, tal. Eu falei, porra, mas agora você me achou, Tinália. Pô, era só você subir o morro, igual o cabrito que tu ia me achar. Tá, aquela brincadeira toda. Aí ela foi e me levou para ensaiar. Levou Brito, Rafael, que é o cara de Tarol, que se passou como um macaco branco. É história, gente, é história. Todo respeito, a bateria da Vila é outra coisa. Agora, o melhor, depois do meu pai, não é porque estou trabalhando com ele, não estou rendendo para ele. Mas depois do meu pai, o melhor é o macaco branco. Matéria de ritmo, em conjunto, o que a gente tem que fazer, sem correria, tratar o ritmista bem. Tratar. Você não vê o nosso mestre de bateria xingando o ritmista. Que a gente é dessa época, Rafa. A gente é de uma época, se você vacilar, se o cara levantava a camisa aqui, ó, se tu errar. Hoje não. E a bateria da Vila mudou muito. Porque eu sou de uma época que não era... que eu tenho até uma frase aqui para falar. Eu sabia que a vaidade é foda, tá? Hoje é diretor de naipe. Tem vaidade. Eu sou de uma época que não tinha diretor de naipe, tá? Não tinha diretor de naipe. Era o diretor de bateria ali e acabou. E o meu sonho era que a bateria da Vila fosse tocada organizada, como ela é agora. Como eu acabei de falar, não estou rendendo. Mas eu posso falar isso. Porque eu sou dos anos 90, a velhice fica, mas a mente continua. Então, uma outra geração. Hoje em dia, a bateria da Vila, pra mim, porra, a gente ficou um maior tempão fora do patamar, porra. Ficamos um maior tempão fora do patamar. Porque só passou gente que não entende o nosso linguajar da nossa bateria. O macaco, que o macaco veio de berço. O macaco veio de berço. Gente, a maneira que eu conheci o macaco é uma história também muito bacana. Eu voltando do Salgueiro, do final do Salgueiro, eu vi esse cara no posto com um tamborim na mão, eu fui falar com ele assim, aí mané, sabe tocar isso aí, garoto? Ele novinho, cara. Aí ele, Cassiano, eu nem sabia que o cara sabia o meu nome, cara. Aí eu vou fazer uma aposta contigo. Se eu tocar mais do que você, eu vou pagar um refrigerante pra você. Agora, não, minto. Se ele tocasse mais do que ele ia pagar uma cerveja pra mim. Agora, se eu tocasse mais do que eu ia pagar um Guaraná pra ele. Pô, cara, no primeiro toque que o maluco deu no tamborim, eu falei, calma aí, vai lá pegar o refrigerante, pelo amor de Deus, não, chega. Ele teve que pagar o refrigerante e eu falava pra ele, porque ele, quando a Martinalha falou, me apresentou o Rafael, que é o cara de Tarol, como a gente estava falando aqui no início da conversa, ela falou assim, esse aqui é o macaco branco. Eu falei, macaco branco? Não. Esse aí não é o macaco branco, não. O macaco branco tá lá em Vila. Porque eu já vi o macaco branco lá na frente, como líder de tamborim. Que, ó, Rafael, macaco branco, desculpa, o Rômulo. Esses caras superaram o Ricardo, os caras do tamborim que achavam que era pá, estragou algum momento do tamborim, foram que modificaram a bateria da Vila. E eu com o macaco branco, eu chorava com o macaco branco no hotel. Quando o macaco foi para a Martinalha, eu falava para ele no hotel, você vai ser o mestre da bateria da Vila. Você vai ser o mestre da bateria da Vila. Eu falava para ele, tu vai ser o mestre da bateria. Ele, não, mas tem você, eu não tenho responsabilidade. Todo mundo fala que eu não tenho responsabilidade, eu não tenho responsabilidade. Eu não quero ser mais da bateria, eu quero estar.
quando eu fiquei internado, esse cara que ninguém sabe, ele foi o único cara que me ligava todo dia para saber se eu estava bem, mandava fralda para mim porque eu tinha que cagar, não tinha coisa. O cara é um excelente ser humano, que ele continua com essa humildade. Que eu voltei a ser diretor de bateria pela maneira que ele me chamou, porque eu não queria mais, porque eu sou diabético, sou hipertenso, e esse cara, a maneira que ele me chamou, foi uma parada que eu vou deixar aqui bem claro, que ele fez eu renascer das cinzas. Que ele falou assim pra mim, ó, eu quero você trabalhando comigo. Ninguém te quer, mas eu quero você pelo seu trabalho. Então, o Macaco pra mim é um espetáculo de pessoa, que ele continua com essa humildade que ele tem, que ele merece. Minha vida. Vila Isabel é minha vida. A Vila Isabel, a Vila Isabel é minha vida e a bateria da Vila é meu documento de tudo. Se não fosse a bateria da Vila, eu não ia ser o cacique da Vila.